Marcos, capítulo 9, versos 2 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando de Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom, estamos aqui. Passamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estar eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado. Escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com ele a não ser Jesus. Vamos falar. Deus e Pai, na tua presença, Senhor, para te agradecer pela leitura da tua palavra, que ela encha nossos corações, que compreendamos, ó Deus, o que tu fala nas Santas Escrituras para servir de alimento, de maná para nossas vidas. Ó Deus, que saiamos daqui compreendendo a tua mensagem. Ilumina nossas mentes e a cada um dos irmãos para entender. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, sentem. Eu li um texto da Nova Almeida Atualizada. Amados, eu quero compartilhar com vocês o verso de número 2, o verso de número 3 e o verso de número 7. E eu queria que você, ao sair daqui, você compreendesse o que essa mensagem significa para mim e para você. Eu escolhi o verso 2 com a frase: Jesus foi transfigurado diante deles. Olha aí, que coisa fantástica, né? E esta narrativa, irmão, sobre a experiência de Jesus Cristo no monte chamado da Transfiguração, se encontra também nos evangelhos de Mateus e de Lucas. A tradição, amado, diz que o monte está bom, e não o monte era bom. Muitos defendem o monte era bom. Embora a geografia, amados, admitam que seja realmente um monte amor. Então houve assim, amados, naquele tempo que passou, muita peregrinação para o povo do monte, onde Jesus transfigurou, onde ele contou, onde se contavam que viram aquela nuvem celestial, e todo mundo ia para lá, como é comum, né? Nós aqui. Bem, nós vamos ver isso aqui. No verso de número 3, a frase: as roupas, amados, se tornaram resplandecentes. As roupas de quem? De Jesus, as roupas de Elias e de Moisés. Encandeceu tudo ali, ficou uma coisa muito bonita. E eles não já imaginaram assim um momento como esse? Um momento, amado, eu diria assim, esplendoroso, eu diria até inédito, poder ver algo sobrenatural, visível, claramente. Eu queria que você ficasse nessa mensagem para a gente compreender algo aqui que Deus tem para nós, amados, nesta noite, né? Aqueles discípulos, dizem que o texto, que eles ficaram atordoados, eles ficaram bestalhados, sabiam o que dissesse,
não sabiam o que pedissem. Eles ficaram ali, amados, naquela experiência fantástica que estava na frente dele, amados, aquele brilho do céu, uma pitada celestial assim na frente deles, para eles ficarem tomados por aquilo. Aqueles homens precisavam ver aquilo. Eram os alicerces da nossa igreja. Olha, irmãos, o verso de número 7 que eu quero fechar essa palavra, eles ouviram a voz dizendo: este é o meu filho amado. Preste atenção, eles viram e ouviram. Eles viram as roupas incandescentes de Moisés, de Elias e de Jesus. Eles viram a nuvem, né, brilhosa que encandeou aqueles discípulos. E de quebra, eles ainda ouviram a voz de quem? A voz de Deus, irmãos. É algo fantástico, meus queridos irmãos, né? Eu diria que aqueles discípulos ficaram assim, muito admirados com tudo aquilo que eles viram, irmãos. E diz aqui o verso 7, né? E a voz de Deus dizia o quê? Dizia: escutem o que ele diz. Para nós hoje, quem é quem está pregando a mensagem de quem? De Jesus. E Deus está dizendo ali para quem? Pedro, Tiago, João, o quê? Que vocês, né? Que vocês escutem o que ele diz. O que Jesus está dizendo ali certamente era o destino da igreja. Mostrar o que iria acontecer, amado. Como é bom, amado, sempre dizer assim: eu ouvi a voz de Deus. Eles outras pessoas assim, outras dizem assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu quero ver algo assim fantástico. Então eu vou para a nossa palavra nesta noite. Em primeiro lugar, amados, Jesus foi transfigurado diante dele, no verso número 2. Amados, Jesus ele subiu ao monte ali para orar, e ele chamou quem? Pedro, Tiago e João, que era quem? Eram os líderes daquela igreja. E até deixou 9 lá embaixo no sopé do monte, não é? Que aliás eles tiveram um problema danado lá no pé do monte, com um pai e com um filho demoniado, que ele não tinha, os discípulos ficaram, não tinham como expulsar o demônio, não é? Olha, irmãos, aqui é uma motivação, amados, não é? Daqueles discípulos de entrar na presença de Deus mesmo, de ouvir Deus falar, meus irmãos, não é? Olha que coisa fantástica, né? Eles iam orar. Olha, os discípulos não conseguiram acompanhar, amado Jesus Cristo, na oração, como hoje, irmão, ninguém acompanha Jesus em oração, meus irmãos, não é? Porque, amados, nós temos tantos motivos para não orar, nossos motivos pessoais. Amado, ter 5 minutos para orar é um peso tremendo, amado, para orar a Jesus. Nós precisamos tirar um tempo para Jesus. O Senhor Jesus, amado, sabia, não é, das grandes dificuldades que existia, e ele queria orar e ensinar os seus discípulos, amado, que este era o melhor caminho para pedir ao Pai, para pedir a Deus luz, direção, para eles estarem bem, para eles, Jesus deve deixar eles irem em frente com a igreja que Jesus fundou, amado, né? Então Jesus não levou aquele discípulo ali em vão. Ele não levou aquele discípulo ali, amado, para eles apenas fazer números ali, naquele momento tão importante, amado, né? Aqueles discípulos, eles não foram para lá a reboque. Não, deixa aí, Jesus, não. Pedro, Tiago e João, vamos subir ao monte, vamos orar. Ele chamou eles, né? Amados, isso foi muito especial para aqueles homens, ter aquela experiência que jamais eles poderiam esquecer do que aconteceu. Olha, meus irmãos, os discípulos que estavam com Jesus Cristo, amados, eles ficaram, vamos dizer assim, confusos com aquela magnitude da glória de Deus na frente deles,
eles contemplando, amado, aquilo maravilhoso, né? Eu acho que Jesus estava dizendo o quê? Que, olha, do jeito que você está me vendo aqui, vocês vão ver quando eu voltar. Quando eu voltar vai ser assim, a coisa gloriosa, assim como eu trouxe Moisés, assim como eu trouxe Elias. Eu virei, eu estarei com vocês aqui, né? Amados, quando Jesus Cristo voltar, amados, ele vai suspender a luz do sol, ele vai suspender a luz da lua, amado, né? Que seja elas brilhantes para nós. O que é uma maravilha, quando eu faço meu programa de manhã, eu digo todo dia quando eu converso, né? Olha, estamos começando o programa agora, às 6 horas da manhã, e a luz da aurora já está brilhando. E como diz Provérbios, capítulo 4, verso 18, a luz da aurora vai brilhando, 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 até o meio-dia, brilho perfeito. Mas naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, irmãos, ele vai vir, não com a luz do sol, porque só é 24 horas só é 12 horas no hemisfério e 12 horas no outro hemisfério. Não cobre tudo na mesma hora. Mas a lua também sai do meio, porque sopraria a noite, aí ele virá o quê? Ele, numa medida provisória, ele dá fim à escuridão, dá fim ao dia, e ele então estabelecerá aquela luz que ele disse lá no início da criação: haja luz! Não haja luzeiros, sol e lua, mas haja luz. E lá no livro de Apocalipse fala sobre isso. Não é? Meus irmãos, eles, em outras palavras, ficaram todos atordoados, admirados, mas o que está acontecendo aqui? Né? Ficaram estalhados. E aí, até fizeram um pedido meio esdrúxulo. Olha, tem que fazer uma casa para Moisés, uma tenda para Elias e outra para Jesus. Eles não precisavam. Eles estavam em corpos luminosos, gloriosos. Meus irmãos, em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção. Presta atenção. Verso de número 3. As suas roupas se tornaram resplandecentes. Como eu disse, irmãos, eles ficaram, amados, atordoados, né? Os discípulos ficaram, eu dizia assim, com medo do que estava acontecendo, amados, né? Amados, talvez o medo tomou o coração deles naquela hora, né? E eles estarem vendo aquilo que eles estavam vendo, amados, eles ficaram admirados naquele instante, amados. E o que aconteceu com os seus discípulos? É o que acontece, amados, com muitos que seguem a Jesus, que vêm aos cultos, outros que até não vêm, que até foram batizados e outros. E muitos que estão na igreja não dão a mínima atenção para a palavra, viver a palavra, viver o louvor, viver a oração. Isso é uma comunhão íntima com Deus, é o mundo da transfiguração. Isso é muito fantástico, irmãos. Né? Muito fantástico mesmo. Olha, meus irmãos, precisamos ter uma vida, né? A vida diante do Senhor, amado, com acesso a Ele, a luz, o brilho de Cristo, amados, né? E receber, como disse alguém, que eu anotei aqui, ele disse assim: olha, um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo de ponta de pé. O cara de joelho orando a Deus. Eu que tenho essa experiência diária. Claro que não é toda a vida, né? Mas às vezes a gente sente algo assim, então fica tomado naquele instante por uma alegria muito grande no nosso coração, amado. As coisas santas, elas são visões gloriosas, irmãos, né? E as palavras de Deus são coisas
sublimes, irmãos, que elas penetram dentro do nosso coração. Para nós viver, irmão, neste mundo lhe resta isso: adorar a Deus, amados. Ter uma vida comprometida, amados, com Ele, amados. As coisas de Deus devem nos dar entusiasmo, irmãos, né? Elas cansam muitas vezes as pessoas, irmãos, e que elas ficam entediadas muitas vezes, amados, com um certo desânimo e sono. Basta o culto ser assim, um culto triste, gelado, que as pessoas se sentem, não há vigor na palavra, não há vigor no louvor, não há vigor na adoração a Deus. Precisamos, irmãos, ter compromisso com esse Deus maravilhoso, meus irmãos, né? E eu diria para vocês, nesta noite, que na verdade a presença da glória de Deus, irmão, na vida daqueles 6 homens, irmãos, foram muito mais para encorajá-los. Eles estavam perdendo ali Jesus, que a tudo resolvia, todas as coisas, a tempestade do mar, né? A fome das pessoas, levantava peixes e pães, multiplicava tudo. Ele curava, amava pessoas há tantos anos, né? Como lá, tanto de Bethesda, um homem, 39 anos, irmão. Aquela mulher, 12 anos, doente ali de uma hemorragia, definhando. Meus irmãos, eles ouviram tudo isso de Jesus, eles precisavam ser encorajados, irmãos, né, para este grande desafio de anunciar o reino de Deus, irmãos, né, esse registro, amados, né, que estão na nossa frente, meus irmãos, para termos a credencial de Jesus, para poder falar em nome dele, amados. Olha, aqueles homens ouviram a voz de Jesus, estavam com ele, eles ouviram as suas palavras, a presença de Jesus com eles ali, amado. Eu diria até a presença com eles depois da ressurreição dele, não só ali vendo Moisés, não só ali vendo Elias, não só vendo ali num corpo glorioso, mas quando ele ressuscitou, que os discípulos ficaram abismados, admirados com o Senhor Jesus. É Ele. Eu não me esqueço de uma cena que eu vi numa ilustração. Jesus disse a Madalena: diga aos discípulos que eu vou para Galileia. E Maria Madalena não foi aceita, nem acreditaram na palavra dela. Mas mesmo assim foram, porque a mãe de Jesus foi com ela. E ao passar por Cafarnaum, a poucos quilômetros de Tiberíades, lá na Galileia, aconteceu que Jesus chegou ali, aqueles discípulos chegaram ali, caminharam para ir para a Galileia, e estavam com fome, faltou alimento, e eles disseram: vamos mais para a Galileia, Cafarnaum, vamos pegar um robalo lá, uns peixes para nós comermos, né? Não sei se tinha robalo lá, né? Pois é, irmão, eu sei quem pesca robalo. Então vamos pegar uns peixes, né? E aí o barco, aí quando eles olharam, disse: e aquele barco que está ali? O barco, eu dou um barco lá para ele. E de repente eles passaram tardinha, passaram a noite toda empregada lá vem eles 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, lá vem eles, aí eles vieram todos desmotivados, não pegaram nenhum peixe, todos tristes, e de repente se aproximaram da margem, né, ali do mar da Galileia, e eles desanimados porque não tinham que comer, e de repente ele vê uma pessoa caminhando e grita para eles e diz assim: à direita, lança as redes à direita. Aí Pedro foi tocado.
tocado com aquela primeira pescaria maravilhosa dele no capítulo 5 de Marcos, quando Jesus disse, bem, passou a noite toda perguntada, bote à direita que você pega. E quando eles ouviram dizer ali, já ressuscitado, e dizer, à direita, eles se tocaram e disseram, é ele! É ele! Vamos logo cuidar, e lá vem os peixes, aquela alegria toda. Bênção, irmãos. Eles estavam com Jesus ali, não faltava nada, não faltava peixe, não faltava, amado, aquela voz maravilhosa que ele dizia assim, acalma-te, mar, está livre do demônio. Tudo que Jesus dizia, como eles precisavam terem aquela visão, amados, gloriosa, de dizer assim, este Jesus é o meu Jesus, ele trouxe Elias, ele trouxe Maria. Como é que aqueles caras conheceram Elias e Moisés? Porque Jesus, naquele momento, incluiu eles naquela circunstância divina. Porque só na glória de Deus nós não esqueceremos nada. E Jesus, no capítulo 17 de João, ele diz, naquele dia vocês não me perdoem nada. E por último, meus irmãos, o verso de número 7, os discípulos amados ouviram a voz dizendo, este é o meu filho amado. Eles contemplaram aquele milagre maravilhoso da glória de Deus, amado. A transfiguração, olha o rosto divinal de Jesus, amado. A aparição gloriosa de Moisés e de Elias, amado. Aquela nuvem luminosa, amado, que envolveu eles todos, amados, e que trovejava a voz dizendo, este é o meu filho amado. Fantástico, irmãos. Queridos, os reis da terra, os governantes, as pessoas mais importantes gostariam de ter uma visão dessas, mas aqueles humildes homens de Deus receberam aquilo de forma gloriosa e foi uma experiência fantástica na vida deles. Meus irmãos, estamos chegando ao final. Ali estava a presença da Trindade de Deus, amado. Já pensou? Além da presença do Pai, do Filho, ali, do Espírito Santo no coração daqueles discípulos, a presença de Elias, que foi um grande profeta, a presença de Moisés, que foi o legislador de Israel. Era um privilégio muito grande para Pedro conhecer o homem antes de ir para o céu. Meus irmãos, foi algo fantástico para Pedro, Tiago e João, amado, porque isto, para quem é amado, é para os que são íntimos do Senhor Jesus, os que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, do povo escolhido de Deus, irmãos, não é? Porque o ímpio não saberia discernir isso. Não saberia compreender isso, amados, não é? E os discípulos ali ficaram cheios de emoções, amados, né? E muito mais vazios de entendimento, não sabiam o que dizia. Sabe o que é mesmo? Abestalhados eles ficaram, amados, né? Os discípulos queriam construir 3 tendas, como eu disse antes. Que oferecimento fraco dos discípulos para Jesus. Amado, talvez eles que eram judeus queriam igualar o quê? A lei, né? Queriam igualar a lei e os profetas. Vendo Moisés quem? Ali, queriam igualar, né? Com a graça de Jesus. Foi para mim um grande erro dos discípulos. Eu estou concluindo. Como, amado, o restante do povo, queridos, não estão confusos como aqueles discípulos, irmãos, não é? Eles andam com Cristo, mas não dão, amados, a glória devida ao seu nome.
Olha o que diz Lucas, capítulo 9, 18, amado. 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram? Verso 19. E os são de agradecer, os 9 pegaram o dedo. Amado, onde não se recebe, amados, preeminência, espiritualidade, amado, está fora do foco. Porque Jesus é maior do que Moisés, é maior do que Elias, é maior do que a lei, é maior do que os profetas. Jesus é tudo para nós, irmãos. Deus seja louvado por isso. Nós precisamos, como igreja do Senhor, estar unida, vivendo a fé, buscando Deus a qualquer momento em nossa casa, na igreja, nas escrituras, na oração, uma vida de oração a Deus, irmão, por qualquer circunstância. Precisamos ter comunhão com Deus. Eu me lembro que aconteceu numa época glacial, onde muitos animais foram devastados. Eu quero estar nessa estação. Muitos foram mortos. E aquele grupo de porcos espinhos, para escapar, tiveram que fazer o quê? Se unir. A pessoa espinhos durando um ao outro. Para quê? Para pegar o calor um do outro, para superar o gelo, o frio. E ali eles ficaram por alguns dias juntos, mas as feridas começaram a doer e alguns se afastaram, e muitos se afastaram, e muitos morreram porque não tiveram calor. O calor de estar ali, né? Naquele calor deles, para se livrarem daquele momento tenebroso, tão difícil. Amado, nós precisamos, em meio, né, às dificuldades do calor, do frio, das dificuldades, irmão, das lutas, das notícias boas e ruins, dos momentos difíceis que nos apavoram, nós precisamos estar, meus irmãos, unidos com Jesus Cristo e confiar piamente nele, que ele nos dá a vitória. Amém, irmãos?